Fala, povo de Deus, 14º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis 14, e hoje aqui nós vamos entrar em águas mais profundas, amém? Eu nem sei o que vai acontecer aqui nesse vídeo, eu não sei se vai ser curto, se vai ser longo, vamos tentar fazer de forma simples, amém? Para você entender, mas hoje tem um ensinamento poderoso aqui que muita gente não sabe, mas é algo que deveria todo mundo saber. Mas Gênesis 14 vai começar falando, eu não vou ler tudo, senão vai ficar extenso, até o versículo 16, do 1 ao 16, de 4 reis que saíram para a guerra contra 5 reis, tá bem? Do lado dos 5 reis, então tá aqui, 4 reis contra 5 reis. Do lado dos 5 reis está o rei de Sodoma, está o rei de Gomorra, certo? Quem que mora em Sodoma e Gomorra? Ló, sobrinho de Abraão, certo? Os 4 reis derrotam os 5 reis. Certo? Então o pessoal de Ló aqui perde. O que acontece? Ló é levado cativo pelos 4 reis. Ló, a sua família e os seus bens é levado cativo pelos 4 reis. Certo? Agora o sobrinho de Ló, que foi morar onde não devia, é levado cativo. Certo? Como escravo, como prisioneiro de guerra. E ele perde os seus bens, ele está numa situação agora terrível. Mas o que acontece? Essa notícia chega a Abraão. Abraão junta 318 homens e durante a noite ele vai numa estratégia dada por Deus e ele vence os 4 reis. Ou seja, 5 reis e seus exércitos perderam para 4 reis e seus exércitos. Porém, Abraão, com apenas 318 homens, vence os 4 reis e toma de volta Ló, sua família, os seus bens e todos os outros prisioneiros. Amém? O que eu quero dizer aqui? Primeiro, já não era para Ló ter ido morar em Sodoma e Gomorra devido à iniquidade do povo e ele foi. Agora, Sodoma e Gomorra perde uma guerra, ele é levado prisioneiro, ele é levado cativo, ele é levado como escravo. Mas ainda assim, por uma intervenção humana de Abraão e obviamente divina de Deus, porque como é que 318 homens vence 4 reis e 4 exércitos? Como é que explica isso, Vitor? Não se explica, é milagre, é intervenção de Deus, certo? E agora Ló é resgatado novamente. O que ele vai fazer? Ele vai voltar para Sodoma e Gomorra. Tanto é que quando a cidade for ser destruída mais lá na frente, o anjo vai ter que tirar ele de lá. Mas será que ele já não teve sinais suficientes que é para ele sair da onde ele está? Será que ele não teve sinais suficientes que não é para ele permanecer ali? Será que ele não teve sinais suficientes que ele precisa mudar de vida? Sabe, talvez Deus já está te dando sinais atrás de sinais e só você não está percebendo. Vai esperar chover fogo e enxofre do céu? Vai esperar dar tudo errado? Vai esperar Deus colocar tudo de ponta cabeça de um dia para o outro para você se dar conta do que Deus já está te falando faz tempo, Ló? Pensa nisso, tá bem? Segundo ponto, quem é que salvou humanamente Ló? O seu parente, o seu tio Abrão. Quantas vezes, hein? Quantas vezes você foi salvo pela intervenção de um parente? Eu vou melhorar para você entender. Quantas vezes a oração da tua esposa não te salvou? Quantas vezes a oração do teu marido não te guardou? Quantas vezes a oração dos teus pais não te blindaram no mundo espiritual? Da sua avó, do seu avô, do seu pastor. Tá na hora de ser grato por alguém que já dobrou muito o joelho por sua causa. Tá na hora de ser grato por alguém que já entregou muito o seu nome diante do altar de Deus. Porque eu vou te falar, talvez você só esteja aqui hoje ouvindo esse vídeo porque tem alguém que já orou muito pela sua vida, que já te salvou das garras do exército inimigo das trevas, muitas vezes através da oração, através do jejum, através da humilhação diante do altar de Deus, e aí Deus desceu com a intervenção divina. Mesmo as probabilidades sendo baixa, mesmo a chance sendo baixa, essa pessoa não deixou de orar por você, e você tá aí hoje, ó, um milagre, tá lindo, tá bonito na presença de Deus, tá transformado, tá sendo lapidado. Seja grato por quem não desistiu de você, Ló, porque as probabilidades eram baixas. Mas mesmo assim, Abraão foi atrás de você. Amém?
Mas agora vamos entrar aqui no ponto. Versículo 17. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale Savé, isso é, o Vale do Rei. Então Abraão está voltando da vitória sobre os 4 reis. E o rei de Sodoma, que já havia perdido a guerra, ele vem ao encontro de Abraão. Amém? Versículo 18. Então Melquisedeque, agora aparece outro rei aqui. É ele que nós vamos estudar hoje, é sobre esse cara aqui, Melquisedeque. Você já ouviu esse nome? Isso aqui, meu irmão, tem livros sobre isso, livros e livros, porque isso aqui é profundo. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, o que ele é? Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, na verdade, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma, então, disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abraão. Nada aceitarei, a não ser o que os meus servos comeram e a porção que pertence a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Então, o que está acontecendo aqui de forma resumida? Abraão volta da vitória e ele vai a um vale, o vale de Savá. Quem vem até ele? O rei de Sodoma. Então, quem mais aparece na história? O rei de Salém, Melquisedeque. Melquisedeque, além de rei, é sacerdote do Deus Altíssimo. Mas já começa aqui alguns questionamentos. Como é que ele é sacerdote, Vitor? Se Deus começou o sacerdócio através ali de Arão, irmão de Moisés, da descendência de Levi, esse homem já foi sacerdote antes de Deus levantar Arão para a linhagem dos sacerdotes. E aí o que esse homem faz? Ele traz pão e ele traz vinho. Meu Deus do céu! Já ouviu falar de pão e vinho? Parece a ceia do Senhor, quando Jesus comeu pão e vinho com seus discípulos. Aí o que esse homem faz? O rei de Melquisedeque, o rei Melquisedeque, rei de Salém, ele abençoa Abraão. E o que Abraão faz? Lhe dá o dízimo de tudo. Eu acho interessante que esse homem, ele é tão referência para Abraão, que ele fala assim, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, te abençoe. Na sequência, quando Abraão vai falar de Deus para o rei de Sodoma, ele usa a mesma expressão, que o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra. Abraão, ele é muito mais famoso que Melquisedeque, gente. É ou não é? A história de Abraão é muito mais contada do que a de Melquisedeque. Só que esse homem, ele é maior do que Abraão. Ele é maior. Como assim, Vitor? Agora é que nós vamos entrar nas águas profundas. Vem comigo em Hebreus capítulo 7, tá? E nós vamos falar aqui de 2 pontos. Um que ninguém gosta de ouvir e outro que é muito interessante. Hebreus capítulo 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de ter derrotado os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa Rei da Justiça. Melquisedeque significa Rei da Justiça. Conhece alguém que é o Rei da Justiça? Jesus Cristo é o seu nome. Depois, Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Conhece alguém que é o Rei da Paz? Jesus Cristo é o seu nome. Entenda, Melquisedeque é uma figura de Cristo Jesus. Isso aqui é poderoso demais. Sabe em Gênesis 22, quando Abraão leva o seu filho Isaque ao alto do monte para sacrificar, Deus fala, não faça isso, de repente tem um carneiro ali, né, Deus provendo, né, o sacrifício. Aquele carneiro aponta para Cristo, concorda comigo? Lembra quando Moisés levanta a serpente de bronze ali no deserto para curar aqueles que foram picados pelas serpentes que Deus havia enviado? Aquela serpente, segundo o próprio Jesus, representa
representa ele mesmo, que seria levantado e quem olhasse para ele seria salvo. Então tem várias coisas no Antigo Testamento que apontam para Cristo. Lembra do cordeiro dentro da casa, lá no Egito ainda, quando a 10ª praga foi passar, mataram o cordeiro, colocaram na mesa, passaram o sangue dele nos umbrais da porta para a morte não entrar ali. O que é aquele sangue? O que é aquele cordeiro? É a figura de Jesus, que derramaria o seu sangue sobre nós para que o anjo da morte não tivesse poder sobre nós. Então a Bíblia toda está apontando para Cristo. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe disso, tá? Só que Melquisedeque é mais uma figura que aponta para Cristo, tá? Ele é uma figura de Cristo. Olha o versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe de nada sobre ele. Feito, versículo 3, feito semelhante ao Filho de Deus, filho com F maiúsculo, está falando, feito semelhante a Jesus Cristo. Ele permanece sacerdote para sempre. Como assim esse homem é sacerdote para sempre? Fica aqui. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Esse homem, porém, não pertencia à linhagem de Levi e ainda assim recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha promessas. Então, quem recebe o dízimo? Levi, na lei do Antigo Testamento. Melquisedeque é da tribo de Levi? Não, mas mesmo assim recebe. E ainda abençoa Abraão. Versículo 7, Hebreus 7:7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quem abençoou? Melquisedeque. Melquisedeque é superior a Abraão. Mesmo Abraão sendo o pai da fé, sendo o primeiro patriarca, sendo aquele escolhido pelo qual a partir dele vai ser formada a nação de Israel. Melquisedeque é maior que ele. Como pode isso? Quem é esse homem? Esse homem é uma figura de Cristo. Versículo 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele a quem se declara que vive. Qual é o primeiro caso que ele cita aqui? Os levitas. É o dízimo sendo entregado ao homem. Qual é o segundo caso? É Melquisedeque. Ele está falando que Melquisedeque representa Cristo, aquele que se declara quem vive. Cristo Jesus que vive e reina para sempre. Pode-se até dizer que Levi que recebe os dízimos. Agora vai ficar profundo. Pode-se até dizer que Levi é que recebe os dízimos. Que recebe os dízimos, entregou por meio de Abraão. Então, Levi, que vai vir de Abraão, entrega o dízimo a Melquisedeque. Versículo 10. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então, calma. Calma que agora o negócio está ficando profundo aqui. Deixa eu tirar minha pulseira para marcar a página que eu tô. Vamos falar de dízimo, tá bem? Para você entender aqui, depois vamos falar de sacerdócio. Vamos falar de dízimo e depois de lei. Mas fica nesse vídeo para você aprender. Porque é um assunto muito discutido hoje. Ah, dízimo tem que dar, não tem que dar, é da nova aliança, não é, é da antiga. Aí, eu vou te ensinar que dízimo está em vigor hoje em dia. Está. Dízimo e oferta faz parte do tempo da graça. Por quê? Abraão entregou dízimo ao Melquisedeque antes da lei, certo? Na lei, Deus colocou o dízimo em vigor, na lei mosaica. E depois, em Cristo, o dízimo continua, tá? Você pode ver isso no livro de Atos. Os discípulos de Jesus vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, né? Isso é dízimo, isso é oferta, né? E eles ainda entregavam mais que 10%, eles entregavam tudo. O 10% é uma lei do Antigo Testamento. No Novo Testamento nem tem a porcentagem, para ser sincero. Nós temos o costume de fazer o 10%, por quê? Espelhando o que foi feito ali, foi algo que deu certo, nós podemos trazer para o dia de hoje, mas a verdade é que no primórdio da igreja as pessoas entregavam era tudo, tá? Mas se você entrega 10%, amém, glória a Deus. Se você entrega 11, 12, enfim, amém. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração, mas entenda que é bíblico. Foi antes da lei, foi na lei e foi depois da lei. Mas vamos entrar em águas mais profundas. Abraão, ele vai gerar Levi. A partir de Abraão, Levi vai ser gerado. E Melquisedeque, segundo o que nós acabamos de ler e vamos continuar lendo, ele representa Cristo. Então, lá em Gênesis 14, né, onde nós estamos lendo Gênesis 14, Abraão, que representa Levi,
Antigo Testamento, lei mosaica, está entregando o dízimo a Melquisedeque, que representa Cristo. Ou seja, claramente é a antiga aliança dizimando para a nova aliança. Olha que poderoso isso. Aqui em Gênesis 14 ainda não existe a aliança de Moisés, muito menos a aliança de Cristo. Mas nós já podemos ver a antiga aliança dizimando para a nova aliança. Isso nos ensina que o dízimo foi antes da antiga aliança, foi na antiga aliança e é na nova aliança. Amém? Tá entendendo? Porque Melquisedeque representa Cristo, nova aliança, o tempo que eu e você vivemos. Abraão aqui está representando Levi, antiga aliança, onde o dízimo era muito claro. E esse pessoal da antiga aliança, onde o dízimo estava muito claro, está dizimando agora para o pessoal da nova aliança. É Deus nos ensinando claramente que o dízimo continua em vigor. Amém? Continua em vigor muito claramente. Você conseguiu entender? É um pouco profundo, mas eu espero ter sido claro. Se não entendeu, volta, assiste de novo, você vai entender, no nome de Jesus. Agora, continuando. Versículo 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? O que a Bíblia está falando? Versículo 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Preste atenção, quem eram os sacerdotes no Antigo Testamento através da lei de Moisés? O pessoal de Levi. Certo? Agora, Jesus, nós sabemos que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote, certo? Jesus é. Ele é aquele que rasgou o véu para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote segundo Levi? Não. Jesus é sumo sacerdote segundo Melquisedeque, tá? Ou seja, o sacerdócio era de Levi. Agora o sacerdócio é segundo a linhagem de Melquisedeque. Qual que é a linhagem de Melquisedeque? Acabamos de ler. Não tinha pai, não tinha mãe, não tem genealogia, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. Feito semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, ele aponta para Cristo. Tá? É muito louco isso, mas fica aqui comigo. Então, o sacerdócio era Levi, agora o sacerdócio é Melquisedeque através de Jesus. O que houve? Houve uma mudança, certo? Era Levi, agora é Melquisedeque. Houve uma mudança. Hebreus 7,12. Quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então, no Antigo Testamento tinha uma lei, a lei de Moisés, e tinha um sacerdócio, o sacerdócio de Levi. Quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Então, agora o sacerdócio é Melquisedeque, né, com Jesus. Ou seja, tem lei, tem a lei de Cristo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Porque as pessoas dizem que hoje em dia não tem mais lei. Hoje em dia é só amor, é só graça. Viva como queira, porque Deus te ama. E não é isso. Mudança de sacerdócio, mudança de lei. Era Levi, passou a Melquisedeque. Era uma lei, é outra. Não é abolição de lei, é mudança de lei. Ou seja, na nova aliança, no tempo da graça, no Novo Testamento, existem leis. Existem mandamentos a ser seguidos. E quem não segui-los não herdará o céu. Não terá comunhão com Deus. É muito claro isso aqui, meus irmãos. Você não pode viver como você quer se o seu desejo é agradar a Deus. Se o seu desejo é agradar a Deus, você não pode viver como quer. Olha o que Jesus falou, por exemplo. Vocês ouviram o que foi dito. Antiga lei. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, nova lei. Se alguém te der um tapa na face, vire a outra. Se alguém levar a tua túnica, deixe que leve a capa. Se alguém te obrigar a carregar uma carga por 1 quilômetro, leve por 2. Olha o que Jesus falou. Vocês ouviram o que foi dito. Antiga lei. Eu, porém, vos digo, nova lei. Vocês ouviram o que foi dito. Quem ficar com a mulher do seu próximo cometeu adultério. Antiga lei. Eu, porém, vos digo, quem desejar na sua mente já adulterou. Nova lei. Tá entendendo? Tá? Pegou? Então Jesus, ele tá colocando uma nova lei e ainda tá elevando o nível da lei. Vocês ouviram o que foi dito? Antiga lei. Ame os seus amigos. Odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, nova lei. Ame os seus amigos. Orem pelos seus inimigos, por aquele que os persegue. Tá elevando o nível. Tem uma nova lei. Existe a lei
de Cristo. Amém? E aí nós podemos continuar lendo um pouquinho aqui. Olha o versículo 17. Porquanto sobre ele é afirmado, sobre ele quem? Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? Tá aqui comigo? Isso é uma citação lá de Salmos, tá bem? Versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus, ou seja, a lei sobre a qual vivemos hoje é superior e traz maior esperança, tá bom? Tal. Versículo 22. Jesus tornou-se para si mesmo a garantia de uma aliança superior. Versículo 23, preste atenção aqui. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos. Está falando da lei de Levi. Por quê? Porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Ou seja, tinha um sacerdócio, morria, levantava outro. Morria, levantava outro. Morria, levantava outro. É óbvio. Versículo 24. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles, por meio dele. Como Jesus não morre, ele é sacerdote para sempre. E aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus serão definitivamente salvos. Por meio de Jesus, é só por meio dele. Ele é o caminho, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está lá escrito em Timóteo, está escrito em João 14,6. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só tem como se aproximar de Deus por meio dele. E os que assim o fazem são definitivamente salvos. Amém? Versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Nós precisávamos de Jesus. E nós continuamos precisando. Por quê? Porque ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Olha as características de Jesus: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Por quê? Porque o sumo sacerdote no passado tinha que oferecer sacrifício todo dia por ele e pelo povo, falando, Senhor, eu sou pecador, me perdoa. Deus perdoava. Agora eu vou interceder pelo povo, perdoa eles. Jesus não tem que fazer isso todo dia. Jesus fez uma vez só, na cruz do Calvário, se entregando por mim e por você. E nem foi por causa dele, porque ele era santo e perfeito, puro, mas ele fez uma vez só por mim e por você. O nosso sumo sacerdote já ofereceu o sacrifício e foi ele mesmo na cruz do Calvário para salvar a sua vida. E agora aqueles que se aproximam de Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, são definitivamente salvos para sempre, porque ele é santo, puro, inculpável, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ainda no versículo 27, e ele o fez uma vez só por todos, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? Glórias a Jesus. Então entendeu que o dízimo é da nova aliança? Você precisa dizimar. Você precisa dizimar. Dízimo é obrigação, Vitor? Não é. Mas é gratidão, é honra. Se você não dizima, provavelmente você não está honrando a Deus como Ele merece. Você não está sendo grato a Deus como Ele merece. Você não está declarando que tudo que você tem foi dado por Deus. Se você não dizima, o inimigo pode tocar nas suas finanças. Se você não dizima, provavelmente é porque você tem um coração avarento. Ou você está recebendo pouco e não está confiando que Ele vai suprir a sua necessidade. O fato de não dizimar revela muitos problemas, tá? E aí, só para encerrar, voltamos para Gênesis 14, o vídeo já tá longo, mas fechei a Bíblia. Para encerrar, Abrão, ele entrega o dízimo ao Melquisedeque. Agora, o rei de Sodoma, ele quer entregar coisas a Abraão. Abraão entrega aqui e iria receber aqui. Ele entrega aqui para Melquisedeque? Entrega. Ele recebe do rei de Sodoma? Não.
Ao rei de Sodoma, um rei ímpio, ele fala, não quero nada que vem de você, para depois você não dizer que me enriqueceu. Quem vai falar que me enriqueceu é Deus. Que fé é essa? Ele pode se tornar mais rico, ele está falando, não, eu não preciso do teu dinheiro, eu só preciso do meu Deus. Que fé é essa? Sabe, existem momentos, isso é particular, tá? Você tem que ter o discernimento ali na hora. Não é toda circunstância, tá? A Bíblia mostra também justo sendo abençoado por ímpios, então isso não é uma lei, isso é um ponto particular. Mas existem momentos que nós precisamos ser como Abraão e recusar algumas coisas. Nem tudo que nos oferece nós devemos pegar. Nem todo convite que nos faz devemos aceitar. Tá entendendo? Tem coisa que Deus não quer que você aceite, tem coisa que Deus não quer que você pegue, porque depois essa pessoa vai ficar falando, fui eu que fiz, foi através de mim, foi por meio de mim. E não foi por meio de Deus, tá? Então, olha a fé desse homem Abraão. Ele entrega, mas ele não recebe do homem, porque ele tá falando, eu vou receber de Deus, quem vai me enriquecer é Deus. E eu não vou receber nada de um rei que é ímpio, tá? Nem vamos entrar fundo nisso para você não ficar muita informação na sua cabeça. Mas grave isso que eu te falei. Sacerdote de Melquisedeque, dízimo, linhagem de Cristo e essa coisa toda. Amém? Esse é o capítulo 14 e eu te espero aqui amanhã no capítulo 15.